Será que você realmente tem compulsão alimentar ou é fome emocional? Oi, muito prazer, meu nome é Sara Cassimiro, sou do Emagrecer com Sara. Tem um ano que eu tô postando no Instagram e no TikTok todo o meu processo de emagrecimento, mas hoje eu vim aqui conversar com vocês um assunto diferente. Já até prendi meu cabelinho, que hoje vai ser Cozinha e Fala, um quadro diferente aqui pra vocês. Enquanto eu tô fazendo minhas proteínas da semana, vamos bater um papinho aqui sobre fome emocional e compulsão alimentar. Bora? Pra essa semana temos picadinhos de frango, de lombinho, ovos cozidos e fiz um estrogonofe de frango fit. Enquanto a carne tá ali dourando e cozinhando, gente, eu vou picar uns legumes aqui conversando com vocês pro molho. Bora? Gente, eu tive essa ideia porque semana passada eu tive terapia em grupo. E eu entrei convicta que eu tinha compulsão alimentar. E assim, com estatística, com laudo médico, com tudo, gente. E como a terapia em grupo, muitas colegas minhas, né, que a maioria, 90% são mulheres, todas falaram que tinham compulsão alimentar quando a terapeuta perguntou. E na hora a gente foi contando nossos casos de compulsões alimentar, nossos episódios de compulsão alimentar, e ela contra-argumentando. Gente, eu lembrei de um dia, acho que foi o pior dia meu, assim, de compulsão alimentar que eu tive, que quando acabou, que eu falei pra ela e tudo, falei no grupo e tal, eu chorava tanto, mas eu chorava tanto, que eu falei assim, gente, como pode, né? A gente se sente tão fraca quando acaba, a gente se sente tão, assim, derrotada. Mas, vamos lá, eu contei lá e vou contar aqui pra vocês terem uma noção de tudo que eu passei. Eu morava no Flamengo ali, quem conhece, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, e é um bairro, assim, que tem tudo perto. Domingo, né, eu trabalhava de segunda a sexta, CLT, aquela coisa toda. Falei, vou fazer um nhoquezinho de carne seca, deixar comer no almoço, o que sobrava levar de marmitinha na semana e tudo mais. Gente, sem brincadeira. Fui do lado de casa, tinha um hortifruti maravilhoso, aquele hortifruti maravilhoso. Comprei a massa do nhoque e tudo mais, aipim, que eu amo. Fui na Swift, é uma loja que tem, lá no Flamengo tem, uma loja Swift que tem, assim, vende tudo que você possa imaginar. Bacalhau de salgado, carne seca de salgado desfiado, tudo, gente. Camarão limpo, tudo assim, uma loja assim, top, tem tudo. Comprei a carne seca desfiada e de salgadinha, cheguei em casa, falei, vou fazer aquele molho, fazer o nhoque e pronto, vou almoçar. E o que sobrar eu levo de marmitinha pra semana. E assim eu fiz. Fiz, ficou uma delícia, fiz um pirex enorme, aquele padrão normalzão, grandão, e almocei, gente. Almocei, linda, maravilhosa, dominguinho, né? Sabe como é que é a CLT, né? Falei, pô, vou dar uma cochiladinha sozinha em casa, dei uma cochiladinha e tal. Quando foi mais ou menos umas 5 horas eu acordei. Bateu aquela fominha. Eu queria comer nhoque? Não, eu queria comer besteira, né? Assim, fast food. Aí falei, vou pedir um iFood. Aí pedi um hambúrguer num restaurante que tinha lá perto de casa, uma hamburgueria lá gostosa. Comi um hambúrguer e tal, tô felizinha, tranquilinha, jantar e dormir, né? Pensando, nada, gente. Deu mais ou menos umas 19 horas, vendo filminho, bateu aquela vontade de comer outra coisinha. Aí eu lembrei que lá perto de casa tem um restaurante que vende comida nordestina, assim, sabe? Maravilhoso. Eu pedi um arrumadinho, gente, que é tipo um baião de dois, mas assim, com queijo e tal. Comi, gente. Pedi, comi, isso tudo acompanhado de bebida. Aí eu falei, pronto, agora só dormir, né? Tá bom. Só que como eu tinha dormido à tarde, né, até esquecer da vida, quando deu mais ou menos umas 11 horas da noite, gente, sem brincadeira nenhuma, eu tava com fome, eu pedi outro lanche, dessa vez foi um sub, hein? Aí comi um sub de teriyaki, frango teriyaki, que eu amo. Aí eu falei, não, agora é dormir. Aí fui dormir. De madrugada, acho que tava meio salgada as coisas e tal, me deu sede. Gente, eu sempre tive filtro em casa. Não precisava abrir a geladeira pra nada, mas aí vem aquela negocinho assim na nossa cabeça, assim, tem nhoque na geladeira. Eu abri, tava lá, aquele pirex de nhoque lá, gente. O que eu fiz? Falei, em vez de eu sentar, falei assim, vou botar encher um prato, sentar e comer. Não, falei, não, vou só experimentar pra matar a vontade. Peguei uma colherinha de sopa e tal, de nhoque gelado mesmo, comi. Daqui a pouco tava eu na segunda colher, daqui a pouco tava eu na terceira colher, daqui a pouco tava eu na quarta colher e fui dormir. De manhã, gente, quando eu acordei, que eu olhei pra pia assim, pra lavar a louça, antes de ir pro trabalho, tinha mais de 6 colheres de sopa dentro da pia. Que eu também não repeti a colher, né, gente? Aí já é, né? Mas assim, sem brincadeira, na hora que eu olhei aquilo ali, aí na hora eu falei assim, vou abrir a geladeira pra ver o pirex. Simplesmente o pirex estava vazio. Tinha assim, 3 grãozinhos de nhoque na geladeira. Por que eu não tirei o pirex e botei na pia? Falei assim, sei lá, na hora eu pensei assim, só pode ter sido pra eu não ver meu fracasso, pra eu não ver que a comida me domina, que eu não consigo dizer não, que eu não consigo resistir. Aquilo me deixou tão mal na segunda-feira, a gente foi trabalhar tão mal, tô me sentindo fraca, me sentindo humilhada, sabe, por uma comida. E não é, né? Pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento ali no momento. Que aí eu marquei um médico, né? Aí marquei um médico, cheguei no médico convicta, que eu tava tendo episódios de compulsão alimentar, que toda semana eu tava tendo 3, 4 vezes por dia. E o médico, não, você tem sim. Um psiquiatra, tá? Não, você tem sim. Me deu medicação, comecei a tomar medicação, pensei comigo, solução dos meus problemas, não vou ter mais crise, aquela coisa toda, aquelas ilusões, né, que a gente sempre tem. Cadê? Não passou uma semana, eu tava tendo outra crise.
de compulsão alimentar, mas outra semana eu tava tendo 2 crises de compulsão alimentar. O que eu fiz? Gente, nem o remédio tá dando resultado, nem a medicação faz efeito. Ou seja, meu caso é sério mesmo, eu tenho compulsão alimentar, nada resolve. Eu já fiz terapia, eu já fiz tudo. Eu tenho que morrer gorda mesmo. Aí, acabou, né? Você começa a comer mais, aí fica triste. Aí pronto, aí joga tudo que você pensou, tudo por água abaixo. Foi assim que eu fiz, gente. Porque assim, se nenhum remédio dava resultado, o que eu ia fazer? Que força que é essa que eu ia ter pra poder compensar? Peraí que eu tenho que mexer a carne. Tem que mexer, senão queima, né? Gente, voltei. Então, na terapia eu descobri que o que eu tinha não era compulsão alimentar. Por quê? Na compulsão alimentar, você come o que tem. Você não tem opção, se você não ficar pensando, eu queria comer isso, queria comer aquilo. Eu tinha nhoque na geladeira, eu tinha pão, eu tinha um tanto de coisa. Por que eu não abri só a geladeira e fui comendo? Não, eu queria um hambúrguer, eu queria um arrumadinho. Tipo assim, eu tive tempo pra pensar, fazer escolha no que eu queria comer. Teve um espaçamento entre um e outro. Eu não sentei numa mesa assim, fui comendo, aí acabou, abre a geladeira, tudo que tem, bota na mesa e vai comendo. Eu comecei a entender que tudo é psicológico, gente, que não tem jeito. Que a hora que a gente dá esses episódios, a gente tem que sentar, pensar, escolher. Vale a pena comer? Eu posso comer tudo. Posso comer reboco de parede, eu posso comer tijolo, eu posso comer tudo. Mas vale a pena eu comer esse tanto? Tipo assim, comer um pão. Tenho vontade de comer outro. Precisa? Naquele momento ali eu tô com fome pra comer outro pão. Então assim, é você sentar, você pensar, você fazer escolhas. Tá na hora. Se aquilo vai te adiantar. Se não é um tédio que você tá ali, tipo, domingo à tarde, vendo um Netflix, sem nada pra fazer, você pensa em comida e vai comer. Se não é uma coisa de você, de repente, pegar o telefone, ligar pra uma amiga, conversar, ou fazer uma caminhada, ou, sim, fazer um hobby, alguma coisa nesse sentido. Isso mexeu muito comigo, porque por vários anos, gente, isso assim, eu não digo poucos anos não, mais de 20 anos lutando contra a obesidade, eu sempre tinha na ponta da língua quem falasse comigo, não, meu problema é que meu metabolismo é lento, é que eu tenho compulsão alimentar, é que eu não consigo resistir, entendeu? Tipo, eu não tô dando diagnóstico de nada, mas no meu caso ficou muito claro pra mim que eu não tinha compulsão alimentar, que o que eu tinha e o que eu tenho até hoje com menos frequência, graças a Deus, que hoje eu tô um pouco mais forte e assim, podendo escolher, assim, não escolher os momentos de compulsão alimentar, não existe isso. Mas na hora do momento de compulsão alimentar, não, de fome emocional, desculpa, negociar ali comigo mesmo, eu entro numa negociação, às vezes, braba. Tipo assim, eu quero comer isso. Mas se eu fizer isso, vai me satisfazer? Aí se o momento falar assim, ah, não, naquele momento não, é isso que você tem que comer, tal. Até como, às vezes. Mas a maioria das vezes eu vejo que não vai me satisfazer. Que não é aquilo ali que tá. Naquele momento não é aquilo ali que tá me faltando pra eu ficar mais feliz, ou pra eu, sei lá, pra eu, sim, uma liberação de endorfina, ou pra liberar uma tristeza que eu tô no meu coração, alguma coisa nesse sentido. Mas até chegar nesse ponto, gente, vocês souberem o tanto que eu já chorei, o tanto que eu já sofri, o tanto que eu já me achei, assim, fraca. Gente, eu conversando com a terapeuta e falando pra ela, não, mas minha compulsão alimentar é a pior de todas, é a mais brava de todas, eu não consigo resistir, eu não... Gente, e depois você sair, assim, falando assim, nossa, realmente, porque compulsão alimentar é muito sério, né? É uma coisa, assim, muito séria mesmo, que realmente a gente não tem domínio nenhum sobre, a não ser que faça tratamento, aquela coisa toda, né? E eu pensando assim comigo, na minha medicação dá jeito, eu não tenho jeito, eu sou um caso perdido, eu vou desistir de ser magra, vou ser gorda o resto da minha vida. Aí o que eu fazia, o que eu pensava? Ah, compro uma roupa cada vez maior, compro roupa de elástico. Gente, eu lembro que há um tempo atrás, assim, eu tinha duas calças pra trabalhar. Nem era calça jeans, era pra trabalhar. Preta, né, porque a gente tem essa mania de preto emagrece, aquela coisa toda. E as calças, gente, tava tão pocando, como diz o pessoal lá do Espírito Santo, já. Pra quem não sabe, já morei em Vila Velha, Terra Boa, e lá o pessoal fala pocando quando tá assim, exagero. Que o meio da perna, assim, gente, assava tudo. Aí a calça rasgava, sabe? Ficava uma roçando na outra assim. Aí eu tinha que levar pra costureira pra cingir. Não sei nem se o termo é esse. Mas é assim, você botava um pano por dentro, costurava e tal. Olha só, meu Deus. Porque recusava comprar uma calça maior. Minha última roupa jeans short jeans que eu comprei foi 54. Vocês acreditam? Gente, aqui deu uma queimadinha, eu vou tentar salvar. Então, você, assim como eu, que acha que tem uma compulsão alimentar, que é mais forte que todo mundo e tudo mais, gente, procure ajuda. A compulsão alimentar é muito séria. Fome emocional também. A compulsão alimentar é muito mais séria. Então, procure ajuda. Se você acha que você não vai conseguir nunca resolver isso e tal, tem solução. Tem como você tratar isso sim, mas com a ajuda de profissionais que podem te ajudar. Sozinha é muito mais difícil, mas é possível, mas é muito mais difícil. Então, procure a ajuda de um especialista, um psiquiatra, um psicólogo. Faça essa terapia e tente conversar com você mesmo. Tente se entender, tente ver se realmente é isso que atinge você. Porque eu tinha certeza. E eu vi hoje
sim, que eu tenho fome emocional e eu tô tratando essa parte da fome emocional até hoje, vou tratar o resto da minha vida. Porque essas coisas não saram, assim, não curam, assim. É um tratamento que você tem que fazer pro resto da vida. É um acompanhamento que você tem que fazer pro resto da vida. Mas se cuida, não desiste de você, assim como eu não desisti de mim. Porque no fundo, gente, a gente sabe, a gente é muito mais forte do que isso tudo. Tá aqui, ó. E tá aqui. Gente, tá pronto. Eu consegui salvar. Olha que delícia. E quem chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, se inscreve, que toda semana vai ter vídeo novo aqui pra vocês. Família CS, muito obrigada. Amo fazer vídeo pra vocês. De coração. Beijo, até a próxima.